Bom dia, galera, bom dia. Hoje, quarta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui no 12, AD? No 12, no 13 e no 21. Agora só nós duas, que a Lana foi embora. Tuana de férias. E a Lana ontem, você viu? Gente, postou o programa. Ela postou? Não vi, Postou, gente. postou. Quase não entrei nas redes sociais, mas eu sei que ela tava ligadinha lá de São Paulo. E Não aí, é? Lana, como tá aí São Paulo? Amigo, um beijo pra você. Já estamos com saudades aqui. Você quer apresentar nosso convidado? Eu vou ter todo o prazer de apresentar, porque é um cara que eu admiro muito. Eu sempre quis ser amiga dele. Ele mais o Gustavo Martins são minhas inspirações. Porque o Bill Gates fala, aquele seu coleguinha que só tira 10, vai ser seu patrão um dia. Ele nunca foi meu colega de escola, mas ele já foi meu vizinho. E eu sempre admirei demais da conta. E ele sempre me tratou muito bem. Olha que coincidência. Ele foi seu vizinho e agora é meu vizinho. Meu vizinho de cama. Amiga, um vizinho bom. Bom. Vou te falar. Nossa senhora. Fica os dois velhinhos lá na cama, assistindo televisão, às vezes olhando lá no iPad. Manel. Já não pode nem mexer no celular mais, tem que ser no iPad. Bom dia, Manuel Caparelli. Bom dia, minha paixão. Nossa Como que você tá? Eu tô ótimo. Como é que ficou aí das 8 às 9? Sem minha pessoa? Fiquei te esperando aqui até agora, né? Mas tá Chegou tudo mais? atrasado, inclusive, estava observando. Eita, patrão, assim não é fácil não, Ade. Porque aí o celular aqui, a mensagem não para. E aí? Mas não sem é parar. exigente. Ai, amiga, olha pra cara dele e percebe. Você percebe alguma coisa ou não? É por isso que ele é patrão. Sabia, Manuel? Não sei, hoje a Bia falou que era pra fazer uma entrevista séria, então eu vim responder perguntas. Eu não... Amiga, hoje... Eu tomei muito ralo antes de vir hoje. Mas é brincadeiras à parte, ontem até a gente conversou em off, nós duas, e eu falei assim que eu queria entrevistá-lo, mas eu queria entrevistar, porque a gente sempre brinca, e sempre que nós estamos numa entrevista aqui, a gente leva no tom da brincadeira. Sim. E hoje eu queria, aliás, entrevistar não meu marido e tal, né? Sim. Eu queria entrevistar o empresário Emanuel Caparelli, porque como é Eu tô quarta-feira... sério, minha cara de sério. Tá vendo? Como é quarta-feira, é o dia do empreendedorismo, o dia da economia, então a gente, né, quer trazer gente com... Você falou um negócio aqui, achei interessante. Pessoas inovadoras, né, que tem uma visão de futuro. E eu acho que o Emanuel é uma dessas pessoas. E, assim, eu queria perguntar, já que ele falou, vou começar perguntando. Posso? Vai, peraí, deixa eu entrar no intervalo e você já volta Já vou te perguntando, pode responder. ser? Não posso, Ademar, eu sou casado, não posso. É sério. Já chega, sou eu com você de novo. Eu não posso brincar hoje. Né? Galera, fiquem ligadinhos, nós estamos aqui hoje. Uma entrevista com o senhor Emanuel Caparelli aqui, ó. Sócio aqui da rádio. Não, chegou o doutor ainda não. Sócio aqui da Rádio 96 FM aqui, do seu Júlio e do seu Fausto. Ele vai contar um pouco pra gente aí sobre essa rotina dele, como é que ele entrou no negócio da rádio, há quanto tempo ele tá nesse negócio. Então, você que se interessa pelo assunto, fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Isso. Manuel. Sim, senhora. Deixa eu só pedir um negócio pro meu amor. Sim. Nossa, senhor Emanuel, os outros me chamar de tio, de senhor ainda vai. Minha mulher me chamar de senhor Há Emanuel. muito tempo a gente escuta isso lá em casa. Tio. Ô tio, Pode né? falar, Ademair. Vamos lá. Hoje a gente vê cada vez mais rápido, né? Os jovens se tornando grandes empresários, né? Grandes empreendedores, né? O Manuel Caparelli, quando você se tornou esse empresário visionário e assim, com grandes... Pode perguntar pra ele, quando que ele tomou responsabilidade na vida? Pergunta assim, amiga, é mais fácil. Não, porque assim, até um tempo atrás, o Manuel gostava de tocar rock, essas coisas e tal, né? E aí quando eu comecei aqui no Papo Calcinha, que eu fui conhecendo ele mais, eu fui vendo que ele, por ser um cara mais exigente, que as coisas iam andar de forma diferente. Sim. Então, quando isso começou? Mesmo, é uma pergunta... Eu acho que essas coisas não acontecem assim, não tem um dia que acontece. Não, a partir de hoje eu sou assim, eu sou assado. A gente vai aprendendo na vida, gente. Eu acho, hoje antes de vir, aí, imaginando mais ou menos o que ia ser perguntado, imaginando como que foi, né? E na verdade comecei como o pai, tem que pôr o filho alguma coisa pra fazer. Num dia que eu tinha uma responsabilidade, meu pai na época tinha River Latas, né? E era dele, depois ele vendeu. E aí ele me brincabia, né? Que vida sofrida que eu tinha, que meu pai me punha pra faxinar, limpar as latas, essas coisas. Na realidade, hoje eu sei que não era um emprego de responsabilidade que ele tava me dando, mas era mostrar que
de alguma forma a gente vê como as pessoas tinham também que viver a vida, tinha que ter responsabilidade, tinha que trabalhar, tinha um dinheiro contado no final do mês que podia tudo isso. E quando foi pra rádio, na realidade, menino, vim de Brasília na época, ouvia rock and roll e não tinha internet ainda, não era esse mundo tão conectado. Então, quando eu vim de Brasília, Rio Verde, teoricamente, tinha uma diferença cultural. Então, vim cheio de ideias, querendo mudar o mundo. Não, meu filho, vai... Vai limpar a rádio. Vai limpar a rádio, vai... Então, me colocou em vários departamentos da rádio, a gente foi aprendendo. Acho que ele fez o correto, apesar de muitos cursos. Eu fiz um curso de administração, eu tive... Não, mas conta como que você começou lá. Porque você não queria fazer curso de administração antigamente, né? Não. Você queria ser outra coisa. A administração, na realidade, foi só, tipo assim, tá bom, vou fazer um curso superior. Preencher vou fazer de tabela. administração. Quantos anos? Eu queria... não lembro, eu entrei meio novo na escola. Você é muito novo, né? Sua mãe conta que... Eu aprendi a ler e escrever um pouco mais rápido e aí meio que pulei uma série e acho isso extremamente prejudicial. Porque justamente quando eu realmente estava na época de fazer faculdade, as coisas que eu queria, a época de realmente estudar, eu estava cansado. Eu estava estressado, eu não aguentava isso. Acho que eu cheguei muito novo numa etapa da vida que eu não estava preparado para ela. Eu queria fazer... Não tinha um amadurecimento para aquele tempo. Eu queria fazer física. Então eu tava em Goiânia, inclusive, estudando. Só que eu já tava ficando meio louco. Eu já tava fazendo conta sem parar e ficava... E nessa época você já tinha ido pra Brasília, não? Rapaz, já tinha. Eu acho que eu tinha uns 13 anos pra Brasília. E eu entrei no segundo grau, né? Que era. Entrei muito novo. Então eu fui pra Brasília, um menino, moleque, estudava com os caras de 18, 17, sei lá quantos anos. Eu tinha 13 anos. E aí, nossa, menino. Aí não é que eu sofri bullying, apanhei, coisa, mas era um negócio assim, eu era... Você foi obrigado a amadurecer. Você era o nerdzinho da sala. E Brasília tinha um negócio com goiano, eu não sei de onde que eles tiraram isso, que... Rixa. E tipo assim, goiano pra eles era o lixo. Na época tinha o Nerso da Capitinga. Nossa, eles me chamavam de Nerso, nem sabia meu nome. Eu era menino, né, não sabia defender. Andava de BMX? BMX, não, eu tinha uma Calói Aluminum. Mas então, passou essa etapa, você entrou na rádio, de repente, bum, explode empresário Emanuel. Não, amiga, tem trecho ainda. É engraçado ouvir essas histórias assim, né? Ver o cara, até de banda, né? O cara estourou no primeiro disco. Tem banda que estoura aí agora que tem 20 anos que tá tentando fazer música. Eu quase quebrei a rádio algumas vezes, inclusive. Não, mas aí você voltou de Goiânia. Seu pai até me contou outro dia uma história bem interessante, que você chegou e falou, não, eu quero, tipo assim, viver. O que eu não vivi, eu quero, porque eu tinha muitas atividades. É o que eu te falei, comecei cedo demais. E aí acho que chegou na época de eu fazer a faculdade mesmo, me deu um troço esquisito, eu não aguentava ficar em Goiânia. Eu tava fazendo física na UFG. Faculdade de física. Só que aquilo eu já tava transtornado. Me deu uma loucura e eu tive que parar tudo e vir embora. Eu falei, eu vou fazer um curso superior e tal. E tinha que escolher um. Não queria fazer nenhum. Fazer o quê? Economia, administração. Eu falei, não, vou fazer administração então e que eu tomo conta do... Mas, nossa, fiz por fazer. Não foi com nenhuma pretensão. Mas aí nessa época que você voltou para Rio Verde, você foi fazer o curso de administração e aí você já foi pra rádio, que era a Rádio 96, para ajudar seu pai. Na realidade, eu era o que dava trabalho, né? Porque eu era um menino revoltado, roqueiro, essa rádio não presta, temos que revolucionar. Então, porque na época, a rádio era totalmente sertaneja. Não era? Na realidade, a rádio, na época, ela era tipo uma Antena 1. Era uma rádio tipo executiva. Quando meu pai ganhou a concessão da rádio, eu não sabia nada de rádio. Quem ajudou muito ele foi o Peninha, da Jaime Câmara, lá de Goiânia. E ele que tomava conta na época era da Araguaia, da executiva, essas coisas. Então, muitos locutores, vinhetas, tudo veio dele. Então, a rádio era o padrão executivo, porque, na realidade, a rádio executiva era que sustentava toda a rede de rádio da Jaime Câmara. A Araguaia FM, que era a rádio que tinha audiência, ela tinha audiência, mas não dava dinheiro. Então a ideia do meu pai era ter uma rádio executiva que desse dinheiro. Só que a ideia do meu pai, acho que é um dos problemas meu também, agora coincidentemente pensando, não estava na hora. Rio Verde não estava na hora. Preparado para ter uma rádio de esporte. Não ia ganhar dinheiro com uma rádio nesse estilo.
Então eu tava lá de badeco. Ele me pôs, e eu acho certo, ele me pôs no estúdio de gravação. Pra gravar. Era com Kisuke, eu montava fita cassete, eu desmontava fita, montava, aprendia a editar, depois aprendeu aqui, vai pra área tal, aprende isso, aprende aquilo. Era forçado ou era espontâneo? Não, eu não lembro, assim, mas é um negócio que eu sempre fui muito curioso, e principalmente nessa área artística, esse negócio que produção, como é que é feito, eu achava aquilo... Você gosta dessa área, né? Dessa parte de inventar, tecnologia. de fazer, de como é que foi feito, de ter feito isso, igual a rádio, assim, de ter ligado os equipamentos, de ter imaginado, tudo isso eu gosto muito disso. Peraí, que você vai continuar contando pra gente. A gente vai pro intervalo rapidamente. E já voltamos com a história aqui do senhor... Não, dele, do Emanuel Caparelli. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Eu vou continuar aqui, Ade, rapidinho. Você tava falando pra gente aí dessa parte, que é que você voltou e você começou na rádio. Aí você começou no estúdio de gravação. Mas seu pai, assim, vocês são bem geniosos. E aí eu quero saber um pouco Ele é o filho dessa... mais velho? É o filho mais velho. É porque é doido. Faustinho foi embora, Faustinho, né? O Fausto teve sorte, curtir a vida. O Fausto, graças a Deus, foi pro mundo, né? E aí... Aí todo mundo fala, o Fausto é tão diferente. Eu falei, o Fausto é tão diferente, não viveu aqui, né? Então, e aí como é que foi, assim, essa receptividade sua na rádio? Como é que você ficou? Você mandava na rádio também ou não? Você obedecia ordens? Eu era o revolucionário anarquista. Tinha o diretor artístico, era o Mário. Nossa, que merda que era aquilo, meu Deus do céu. Ele viajou agora, gente. Não, olha aí pra vocês verem. Porque era outro mundo pra mim. Na época, eu vim de Brasília, nessa época. Eu gostava de rock, tudo aquilo. E eu via, moço, mas o que é isso que vocês estão tocando aqui? Isso não vira mais. Só que era aquela coisa de adolescente, ainda não tinha o tato de fazer entender que aquilo talvez, e tentava empurrar aquilo meio goela abaixo. E, na realidade, depois de um tempo aprendendo, fazendo, trabalhando na rádio, meu pai, a ideia até foi dele, de transformar a rádio. Ele não queria mais a rádio executiva, ele queria uma rádio popular. Ele queria ser primeiro lugar em audiência, o que nunca tinha sido a ideia dele. Ele queria. Na época ele já tinha contratado... E Rio Verde tinha uma rádio grande aqui na época, né? Não tinha, isso que tinha, lógico que tinha, era 95. Que era a Sudoeste FM. Vocês é antes da 97? Na realidade, a 96, a concessão saiu antes da 97. A 97 começou a operar depois. A 96 começou a operar depois. Mas é aí onde que tá. Quando foi para transformar em rádio popular, eu não lembro como é que era a audiência. Eu acho que era 95, que era a Sudoeste FM na época. Quando quis transformar em primeiro lugar, meu pai já tinha contratado o Gil Kleber. Aí, não sei... Então foi um dos primeiros locutores da rádio, não? Da rádio popular. Da popular. Foi aí onde aconteceu tudo. Aí é onde eu comecei a participar de rádio em Rio Verde. É rádio popular, se vira, inventa uma rádio aí. Foi me dada essa confiança. Agora eu não lembro se realmente foi me dado ou se eu fui amparado por trás, meio pai vigiando. Eu sei que, resumindo, eu e o Gil, eu não entendia de nada de rádio desse estilo. Aí realmente eu fui... Uma observação, odeio ouvir rádio. Odeio ouvir rádio, não ouço rádio nenhuma. E muito menos a 96 é a minha. Por quê? Porque eu não tenho prazer em ouvir, porque eu ouço caçando defeito. Perfeccionista. Né? E a época que eu não gostava desse estilo de rádio popular. Eu gostava na época que tinha Transamérica em Brasília, eu ouvia muito, era outro estilo de música. Então esse estilo de rádio que eu fui para fazer, não conhecia, não gostava e vambora, foi me dada essa tarefa, eu fui fazer. A gente fez uma compilação de um monte de coisa que esse tipo de rádio fazia. Lembrando, não tinha internet. E rádio pega o quê? 200 quilômetros no máximo. Sim. Então a gente viajou, fui até Goiânia com o Gil. Na época, o programa Sandes Júnior. Ele fazia no auditório, era o trem mais doido do mundo, coisa horrível. E a gente meio que, literalmente, a gente copiou um monte de coisa. E a 96, nessa época, era o Gil, Fabella, Henrique Miranda, todos esses velhos do rádio que você lembra, amiga? Da primeira de ouvir falar, né? Foram crias da 96. E a 96, assim, uma coisa que muito difícil acontecer de novo, foi uma coisa que aconteceu, não acontece, mas a audiência que aconteceu naquela época foi uma coisa, era um monopólio da 96. Só que o que aconteceu? Esse monopólio, as outras duas rádios, na época, a Jovem Pan estava aqui
como no lugar da 95. Quando a 96 virou rádio popular. A força da 96 foi tão grande, deu o pé na bunda do Jovem Pan, mandou ele embora daqui. Foi some daqui que não deu isso pra você. Foi um monopólio, assim, de 90 e muitos % de audiência que a rádio tinha. Só que e essa rádio popular na época. 96 popular, do Gil, Fabélia e tudo mais. Pois é, como é que você lidava com isso pra montar uma programação? Porque você nunca foi da área, Nossa, né? e era difícil porque, vamos combinar, aí a gente é tudo amigo hoje, mas a gente conversa disso, que raça de gente mala que era naquela época. Mas isso acontece. E todos meus amigos, a gente fala isso abertamente, já fizemos programa de entrevista aqui, a gente fala. Era um mundo sombrio aquilo lá. Sabe era alta a audiência deles, porque eles interagiam mais com a população. O povo gosta. O rádio né? tem que ser local. A gente, vários eventos que a gente já foi, feira mundial de rádio, isso não é um pensamento aqui de Rio Verde do Brasil. Rádio do mundo inteiro, o rádio, ele vai ter um poder se ele for local, se ele falar da realidade local, se ele participar com a comunidade local, senão o rádio não tem função. Porque aí é onde a TV, antigamente, que hoje não é mais, né? Onde a TV entrava. Mas a TV local, aqui em Rio Verde, por exemplo, não existia TV local. Tinha um jornal local. Sim. Então o rádio sempre foi muito mais forte em Rio Verde do que a TV. Porque trazia essa realidade local. Hoje a pessoa procura na TV, hoje não, na internet, as últimas notícias. Mas nessa época, eles iam no rádio. Só ouvia o rádio, né? O rádio é usado hoje para confirmar as notícias que são dadas na internet. Tem pesquisas que mostram que a pessoa vê na internet ali, fala, não, mas eu vou confirmar num veículo mais sólido, que é o rádio. A confiança do rádio é muito maior do que a confiança na internet. Porque a gente sabe, é fake, não é fake, né? Nessa época, eu não sei se era mesmo ou não, aí tinha aqueles programas, né? Você liga, a pessoa pede música, volta pra trás, né? E aí tinha... Gente, o Gil era um artista do rádio, né? Nossa, na época. Aquilo ali é porque eu não vou falar... A gente já fez alguns programas sobre isso. Ele então era muito bom, ele é muito bom, mas assim, na época realmente ele era um... E eu conheci, eu tive absurda. O prazer de conhecer ele nessa época, quando eles vieram pra cá, ele e o Magrão. E assim, ele realmente era um astro em Rio Verde. Todo mundo. Aquilo ele recebia. Eu lembro que eu trabalhei com ele na Rádio Morada do Sol, uma época também. E todo mundo levava frango, pão de queijo, bolo e não sei o quê. Não, juro por Deus, eu não era. Na rádio também era assim, né? E era uma coisa normal. E tipo assim... Foi uma coisa esquisita, eu vejo isso acontecendo, eu falo assim, até pra cabeça deles, foi dada uma fama pra eles que, vamos guardar das devidas proporções, lógico assim, mas é uma fama que eles não estavam preparados pra aquilo na cabeça deles. Verdade. Então eles fizeram, se automutilaram, vamos assim dizer. Só que, não vamos entrar nesse detalhe, que a gente até fez alguns programas sobre os bastidores do rádio. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a 96 estava com aquela programação, líder absoluta, era funcionário da Morada, funcionário das outras rádios pedindo emprego, ninguém queria trabalhar na outra rádio. Só que aconteceu, as outras duas rádios copiaram identicamente a programação. Toda hora, qualquer lugar que você virasse o rádio, estava passando a mesma coisa, tinha hora que estava passando a mesma música. Foi aí que eu falei, eu não quero isso. Tá bom, mas eu não quero ser igual. Aí vamos entrar nessa briga logo depois no intervalo. Galera, fiquem ligadinhos aí, ó, o papo tá super bom, tá super interessante aqui, mas a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Manuel Caparelli, e aí, como é que a Rádio 96 se transformou nessa rádio que é hoje? Diferenciou, né? Isso, aí conta foi assim, aí onde eu conta dos pontos chaves. Onde eu quase quebrei a rádio algumas vezes. Porque não dava mais, tava chato, as audiências começaram a se nivelar, começou a brigar pelo mesmo nicho de cliente. Na época eu não tinha essa visão disso que estava acontecendo. Na realidade eu não estava gostando daquilo. Eu me interessava pela rádio não como empresa nessa época, como eu divido a rádio, até quando eu fiz faculdade, no final lá, a dissertação foi a rádio versus o rádio, que são duas empresas aqui dentro e elas são concorrentes uma da outra. Porque a gente tem a rádio, que eu falo com todo mundo aqui o seguinte, a rádio é a empresa rádio. E o rádio é o veículo, que é o veículo que você está ouvindo aí. Então eu chamo isso de o rádio. A rádio que é o quê? A rádio que é dinheiro. Apesar de muita gente, às vezes, por incrível que pareça, não saber como que rádio ganha dinheiro através dos patrocinadores. Então quanto mais patrocínio, mais dinheiro. Quanto mais patrocínio,
menos audiência. Ninguém liga o rádio para ouvir comercial. Então, tem que equilibrar isso aí, né? É isso que é o negócio. Foi onde eu quase quebrei a rádio. Primeiro, eu não gostava daquilo. Então, o que eu fiz? Eu não quero ser mais... Aí eu quis fazer o que o meu pai, na época, quis fazer, que estava cedo. E eu quis fazer de novo, só que estando cedo, de novo ainda. Então, sabe aquelas brigas de desenho do Looney Tunes, que tem o Pernalonga, aí forma aquela poeira de briga, eles estão brigando e sai o Pernalonga por baixo? Foi o que eu quis fazer. Eu deixei eles brigando pelo mesmo público, pela mesma audiência, pelo mesmo ouvinte, e vi que tinha, de alguma forma, tinha um monte de gente que não queria aquilo também. Eu vi os meus amigos falando, não, mas trabalha em rádio, não, mas rádio é uma bosta, rádio é ruim, rádio é aquilo, é locutor falando errado, gritando, falando merda, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, meus amigos, meus né, ouvintes, né? Tipo assim, eu tava tendo vergonha do que eu fazia. Eu falei, não, vou fazer um trem massa. Foi quando começou a onda da 96, parar de tocar sertanejo. Aí onde eu falo, eu entreguei. Eles sabem disso, né? A gente conversa hoje com todos. Eu entreguei para as outras rádios o posto da 96. Eu falei, não quero esse posto mais. Eu vou ganhar dinheiro. Não quero saber de ser primeiro lugar de audiência. Ser primeiro lugar de audiência não é sinal de ser rádio que fatura. Prova disso era a Rádio de Goiânia, que era executiva. Tinha Araguaia FM, que era 97.1, que era de maior audiência em Goiânia, tomava prejuízo todo mês. A executiva, que era a rádio, tinha 1, 2, 3% de audiência, que sustentava ela financeiramente. Em cima disso, eu comecei a tentar estruturar essa rádio. Só que foi difícil. O diretor artístico ainda era o Mário Siqueira. Era cara velho de rádio que vinha daquela geração lá da Araguaia. Meu pai, sempre muito receoso, porque ele não entendia muito de rádio, ele ouvia esses caras. Aí vem meu filho aqui que não sabe porcaria nenhuma de rádio, quer falar que todo mundo tá errado. Aí foi vários conflitos que teve. Mas graças a Deus, em forma resumida, eu consegui tirar a 96. Teve muita restrição, meu pai, não, pelo menos 1, 2 sertanejos você tem que rodar. Falei, mas é 1, 2 sertanejos que eu rodo que vai correr de qualquer forma com a pessoa, com as pessoas que reclamavam do rádio, que queriam rádio pra ouvir. Se tocasse um sertanejo só, acabou todo. Então não tinha como. Mas isso foi a passos lentos ou você mudou de uma vez? Foi meio a passos lentos. Você foi mudando e estruturando da forma que você queria. No meio, até com o Gil mesmo, eu já tava começando a mudar, tocar outro tipo de música, essas coisas. Só que aí foi quando eu fiz essa dissertação, e eu acho que aí é onde tem minhas obsessões. Aí eu falei, eu vou fazer a rádio sem comercial. Falei, mas rádio sem comercial, e você vai viver de quê? Falei, de comercial. Numa rádio sem comercial? Falei, E essa ideia de o quê? De ter o mínimo possível de clientes, mas uns clientes selecionados que pagassem por uma rádio que não existisse, com uma rádio que não tinha quantidade comercial que as rádios padrão tinha, que era padrão Brasil e é padrão até hoje. Se eu vi rádio popular, em 1 hora de programação, 40 minutos é de comercial e locutor falando balela. E música mesmo e entretenimento era 20 minutos. Falei, não, eu inverti isso. Na realidade, a 96 chegou na época a ter 13, 15 minutos, vamos dizer, de comercial e o resto tudo era entretenimento. Só que, meu nego, para chegar nesse nível, eu fiz abrupto demais. Então chegava meu pai, e aí? Não tem dinheiro pra pagar. Vai dar onde? Mas pra quem conhece o seu Júlio, você imagina se era desse jeito aí. Você imagina as carinhas lindas, né? Então foi meio conflituoso, assim. E o ponto-chave disso daí foi o rock. Quando veio o rock pra rádio, foi o que eu consegui fazer realmente o que eu queria. Me deu poder pra, tipo assim, não, eu posso fazer isso. Mas pra você fazer o rock foi um problema, não foi, não? Foi uns meses sem conversar com meu pai. Eu almoçava na casa dele, sentava de frente pra ele, mas ele não conversava comigo por alguns meses. Porque toda a vida, eu meio que fui sustentado pelo Rock Radio. Quando eu fiz o programa, o rock nunca foi pra ser um programa de comédia, era pra ser um programa pra falar de rock, porque na época tinha o dance music, e aquilo me enervava, aquela porcaria daquele trem, o povo gosta. Eu falei, não, vou trazer o rock. Então tinha conhecimento do rock, fiz um programa de rock, que era falar de banda. Aí foi quando eu conheci com o Pancinha, fui fazendo as festas do rock, ganhei dinheiro. Depois foi o CD do rock, ganhei dinheiro com o rock. O programa em si eu não ganhava dinheiro com o programa. Tinha não posso vender a música, não pode ser vendida. Nossa, graças a Deus que mudou.
E aí, quando foi pra voltar, eu trabalhava em órgão público. Meu pai não tinha esperança de um filho sério, promissor, né? Me pôs pra trabalhar na prefeitura, na secretaria, não dei conta, pedi conta, que todo mundo fazia coisa errada. Aí me pôs lá na Câmara pra ser diretor de comunicação. Quando eles começaram a me querer que eu fizesse coisa errada, eu pedi conta. Me pôs pra mentir pros outros. Foi até engraçado. Falou, fulano, o fulano ali, que disse que o senhor prometeu não sei o que pra ele, tá ali esperando. Não, fala pra ele que eu vou arrumar já. Depois você vai arrumar? Não, fala pra ele que eu vou. Aí eu não aguentei. Eu cheguei no cara e falei, ó, o cara falou que vai arrumar pra você, viu? Pode ficar tranquilo. Mas agora deixa eu te falar a verdade. Ele não vai arrumar. Isso aqui é uma porcaria, todo mundo tá mentindo pra você. Eu fui lá e pedi conta. Tá vendo que ele não serve pra ser empregado? Não. Não, mas não é pra ser empregado. Eu não sirvo pra ser desonesto, é diferente. E aí eu saí. E eu ganhava um dinheiro bom. E muita gente pensa que às vezes toda vida eu sou filhinho de papai. E meu papai sempre, não. Mas a Bia sabe, a gente passou uns apuros aí financeiros. E foi justamente nessa época, né? Da transição do rock, quando o rock tava fazendo essa transição da rádio, eu larguei esse salário bom pra ganhar nada. Aí foi tenso, porque meu pai, eu falei, não, eu vou voltar com o meu programa. Eu falei, você vai sair, largar seu salário pra voltar com aquele programinha seu. Eu lembro um dia, nós estávamos num restaurante, e aí a gente estava almoçando, eu tava grávida ainda, e começando o papo calcinha, né? Com projeto. Não, antes eu tava com projeto. Eu já tinha. Já tava no ar. Mas bem recente. Ele falou, nossa, esses programinhas, eu não aguento esses programinhas. Eu falei, nossa senhora, tipo assim, papo calcinho rock, né? Mas realmente ele tem toda a razão. Assim, o rock, quando a gente, no começo, ele ainda tava na Câmara, e ganhando bem, a gente começou a estar junto. E ele falou assim, olha, eu não dou conta mais, eu vou largar e eu vou começar, né? O que você acha? Eu vou te falar uma coisa. Companheira é naquele momento ali, eu falei, desgraçado, o que a gente vai fazer? Comer macarrão todo de pão. Pão com requeijão, pão com requeijão, pão com requeijão, sentado no chão da cozinha. Com manteiga, requeijão e Nutella. Isso aí, era a comida. Eu falei, tá, então te apoio, se você acha. E assim, foi realmente um salto, foi ótimo. Eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo, né? Aí quando foi o rock era final de semana. Eu tinha o programa final de semana, o programa na cara, não sei o quê. Fui voltar com o rock, mas a ideia de novo não era um programa de humor. Era um programa sério, onde as pessoas iam ligar para falar sobre algum assunto, a gente pegava a notícia, o ouvinte participava, falava sobre alguma coisa séria. Só que aí os primeiros retardados começavam a ligar, e aí, o que você acha desse assunto? Não, eu quero ganhar o ingresso. Aí começou a zoar a ação da mesma forma, virou o rock. Só que era o final de semana. Sim. Quando meu pai ficou sabendo que eu ia fazer o programa todo dia na hora do almoço... Nossa sabe como é que foi minha vida. E graças a Deus, o programa, acelerando a história, o programa deu certo. E meu pai começou a ter que conviver com aquilo e ver que na realidade eu estava certo. Você estava certo. É lógico que não é negócio de pai, implicância. É lógico que ele tinha uma preocupação na empresa. E o que eu tô fazendo com a empresa? É a mesma coisa de hoje. Caléu vir aqui e falar que vai encher a rádio, que é essa porcaria que ele assiste no YouTube. Eu vou pular lá em cima. Foi a mesma coisa pro meu pai. E deu muito certo o programa. Só que no começo... Nossa senhora. Cadê meus patrocínios? Falei, não, qual que é seu salário? Não, meu salário é o que o rock faturar é meu. Meu pai, beleza, né, trouxa? Só que aí o rock veio de uma maneira, explodiu. O faturamento do rock praticamente era 80% do faturamento da rádio, era o rock. Então, com o rock eu vi, eu posso fazer isso no resto da rádio, que vai dar certo. Foi onde, com o estouro do rock, eu tive a possibilidade de transformar a rádio num total. E hoje é engraçado, a pessoa acha que é fácil, né, Bia? Vem aqui, começa a gritar, faz gracinha, o rock toca um rock, grita, fala bobeira. Só que eles não entendem que isso aqui tem um esqueleto e um formato de programa. Antes você prepara o programa, né? E depois tem você vem apresenta. Foi apresentado um esqueleto para vocês quando vocês foram fazer, treinei. O mesmo modelo da rádio, do rock, é o modelo de todos os programas da rádio. E não é um negócio de chegar aqui, conversar e falar até a hora de falar o patrocínio, até a hora de entrar com a música, até a hora de voltar, tudo isso tem um esquema. E é engraçado a gente ver, tinha gente que vinha aqui e achava que era vir participar do rock, sair gritando e xingando. Falei, mas você tá falando palavrão. Mas vocês xingam, vocês gritam. Eu falei, a gente não fala um palavrão. Talvez você nunca reparou, mas a gente não fala palavrão, a gente não fala... E é um programa
muito bem pensado, e foi. O Papo Calcinha seguiu o modelo, a Hora do Rush seguiu o modelo, os jornalismos seguiram o modelo. E é engraçado hoje, a Bia ficou chateada já várias vezes, ali na minha, a galera ficou chateada, como as pessoas às vezes copiam esse modelo de programa, só que eles copiam uma casca, né? Eles não sabem o que tem por trás. A Bia ficou chateada, mas tá copiando, tá fazendo igual. Eu falei, não tá igual, não dura. E como aconteceu várias cópias do rock, do Papo Calcinha, apareceram aqui em Rio Verde e vieram e saíram. Por quê? Porque tem um modelo, tem uma estrutura. Pensa, Emanuel deu sorte, chega lá, começou a gritar, falar bobeira, contar piadinha sem graça e tá ganhando dinheiro. Não foi bem assim. Foi bem planejado, o programa foi moldado, ganhou forma e tem uma estrutura. E quando você resolveu parar? Do rock? Por que você, né? Porque assim, você todo parou? mundo me pergunta. É tão engraçado, Ade, que daí você anda. Lógico, o Papo Calcinha é um programa excelente, tomou uma proporção muito boa, muito, que eu não esperava. Tem 7 anos aí. Você começou com a gente, você sabe. Mas é diferente do rock. Porque eu adoro rock. Se eu tivesse a oportunidade, eu ficava ouvindo todo dia. Eu ria. Almoço, sem eu ia parar. pra casa ouvindo rock. Virou um negócio. E aí cultural. eu chegava pra ele já não aguentava aquilo ali mais. E eu ficava, nossa, e as piadinhas e tal. E o Santos, Você sei o quê, cansou? né? Cansei. A relação nossa não tava boa mais. Muita coisa aconteceu na vida particular de cada um. Era um negócio que era divertido fazer, era um negócio que virou uma empresa, virou um faturamento muito alto, não dava pra ficar na brincadeira mais, começou a ficar sério. O que aconteceu? Eram todos amigos que faziam ali o programa. Só que começou a eu precisar tomar rédea, porque a bagunça precisa ser organizada, tem uma estrutura. E às vezes estava só indo pro lado da bagunça, eu comecei a ter que tomar rédea, comecei a ter que, chamar a atenção dos amigos. E aí aquilo começou a incomodar com o tempo. Problemas pessoais de pessoas que faziam rock. Às vezes pessoas chegavam aqui, eu tive um integrando o rock, ficou em depressão 5 anos. E vinha aqui fazer o programa, às vezes quem ouvia tava rindo, tava feliz. Mas a hora que desligava o microfone aqui, nossa, tava cansativo aquilo. Meu horário de almoço, e eu tenho família... dinheiro você ganha, mas você tem que ganhar um dinheiro que você consiga gastar ele, porque você só ganhar dinheiro, você não ter tempo para gastar ele, eu não vejo o menor sentido nisso. Então, eu almoço em casa. Vamos almoço de negócio. Jamais, almoço é com a minha família. 6 horas da tarde é com a minha família. Então, eu nunca deixei de almoçar com a minha família. E começou a ter necessidade do programa aumentar, era muita gente querendo entrar no programa, querendo mais cota, não cabia no programa, a gente foi aumentando o horário do programa. Para ter o patrocínio, tinha fila de espera e eu não aguentava mais fazer quase 2 horas de programa. Eu tinha 15 minutos de almoço. Além da situação que estava, não foi muito isso, mas hoje, se o rock tivesse continuado, talvez teria me dado problema. Que esse mimimi desse politicamente correto, que, nossa, tem hora que eu tenho vontade de voltar ao programa só para bater de frente. Se eu não tivesse acabado com o programa naquela época, eu já teria tido problema hoje com essa sociedade pacífica, pacata e que vai ser patrolada pelo planeta de alguma forma, de ser tão frágil e dócil como ela está se tornando. Nós estamos terminando o programa aqui. Não. Olha, é claro, amiga. Olha lá, ó. Olha a hora, tá terminando. Não tem como aumentar mais um pouquinho o Papo Calcinha? Ok, você vai querer, Bia, entrar na mesma onda errada minha? De jeito O que é bom tem que durar pouco, cara. É, aprenda isso. é Uma isso hora mesmo. é o suficiente. Eu caí a bobeira de pôr 1h30 de rock, depois 1h40, depois 1h45. Acaba. Muito pouco. Não, e a gente trabalha. Outro dia, falando com uma amiga, ela esteve em casa, ela falou: não sei o quê, porque eles não vão pra internet e tal. Eu falei: nós estamos trabalhando pra ser invisível. Eu falei: nós não estamos trabalhando pra aparecer. Então, nossa intenção é o quê? É invisível, é você ficar com a família, descansar, porque a gente chega numa idade que você sabe, depois dos 40 você tem outros valores, depois que você tem filho você tem outros valores, não é verdade? Então assim, hoje é tudo que a gente tem, o que a gente faz é por causa dos meninos. A gente trabalha com um negócio que é rádio, que a gente tem que viver a gente tem que se promover, não é se promover, mas o programa que a gente faz tem que ter audiência. Ter audiência tem que ter muita pessoa ouvindo. Muita pessoa te conhece, muita pessoa para reconhecer seu trabalho. E isso é excelente. Só que te torna muito visível, visado. Você
todo mundo. Quem? É o Emanuel. Não é o Emanuel, não, é o Emanuel da rádio. Aquele que tem um programa e que se pinta todo de honesto, disso, daquilo. Então você tem a fiscalização em cima da sua vida. É maior. Nossa, é absurdo. Então, tipo assim. Quem que não gosta de, às vezes, estar num lugarzinho ali, levantar a popinha, soltar um punzinho? Nossa senhora, vamos terminar. Na metáfora. Só que o que você tem que fazer, você tem que tudo se fazer se policiando isso. E mas a Bia a gente é muito nós dois, a gente quer um negócio gente, mais... eles são tão os dois que eles não têm nem um WhatsApp. Não, a gente conversa nós com nós dois. Mas é bom. Manuel, eu quero agradecer a sua participação. Ficou muita coisa sem contar ainda, porque a gente não falou da parte da minha FM, de quando transformou, de quando mudou, mas realmente terminou aqui. Não tem jeito a gente estender mais, senão meu patrão não deixa. Depois eu vou ganhar uma catracada aqui. Mas obrigado por você ter vindo. Na próxima oportunidade eu espero que você fale mais. Ou às vezes eu faço uma entrevista com você. Pra você Manuel, contar. muito obrigada. Foi lindo. Oi. É muito bom saber que essa... Você dá licença que eu tô jogando um charme pra ele aqui? Dá licença. Que a visão que eu tinha de você vem de você pequeno. Não é um boom do Emanuel. O Emanuel veio crescendo, veio escalando passos, né? Gente, é o que eu falo. Eu tenho vergonha. Quando fala, você é falei, nossa, da onde vem esse ar? Esse ar vem do meu passado. Você é aquele que brigou ali? Você é aquele, né? Esse passado vem agora, porque eu falo, gente, eu fui adolescente, fui criança, gente, evolui. Só que eu fiz uma quantidade muito mais excessiva de coisa errada. Mas assim... Seja bem-vindo ao clube. Mas você passou, né? Mas tudo muda, né? Nossa, eu adoro que a pessoa fala assim, oi, Ade, e eu... Da onde que é? Falei, não chama a polícia, por favor. Me conhece do lado bom ou do lado ruim, né? Um beijo pra você. Até daqui a pouco. Então. Beijo, Ade, até mais. Beijo, gente, galera. tchau.